prepare-se para mergulhar em mais um dia repleto de ação, emoção e reviravoltas incríveis. Hoje vamos explorar juntos tudo o que aconteceu nos episódios mais recentes desse anime imperdível. Mas entrou na sala ainda sem saber se tinha que empurrar ou puxar a porta. Ao ver o homem segurando uma boneca, comentou, com toda a naturalidade, que aquilo era só um brinquedo, irritando o sujeito. O homem, no entanto, agradeceu a observação brilhante e perguntou se Mas era o aluno do primeiro ano que havia conseguido uma moeda de ouro. Mas respondeu que sim, sem problemas, e foi questionado sobre o motivo de querer se tornar um visionário divino. Sincero, disse que seu único objetivo era viver em paz com sua família. O homem da boneca achou curioso, mas afirmou que Mas estava enganado. Segundo ele, visionários divinos são a essência do mundo, vasos da divindade de Deus, e Mas não teria coragem suficiente para ser um criador divino. Quando Mas perguntou se ele tinha essa tal coragem, o homem respondeu que seu objetivo era devolver o mundo à forma original. Explicou que os humanos prosperaram explorando os mais fracos, mas que hoje as pessoas buscam igualdade, compaixão e coragem, algo que ele considera absurdo, pois acredita que o ser humano, por natureza, é uma fera. Para ele, a lei da vida é simples: os fortes prosperam, os fracos são explorados e eliminados. Mas ouviu tudo e, com a maior calma, resumiu: então você também quer viver em paz. Todos os subordinados do homem ficaram incrédulos, se perguntando se Mas tinha realmente prestado atenção. O líder tentou contornar o mal-entendido, mas decidiu impor uma condição: só deixaria Mas sair se ele entregasse sua moeda de ouro. Mas recusou na hora. O homem, sem se dar por vencido, invocou um boneco de madeira e o lançou contra Mas, mirando um chute na sua cabeça. Mas desviou, prendeu os pés do boneco e o jogou no chão com força, quebrando um fio que o controlava. O boneco voltou a ser Silva, que estava aprisionado. Mas ainda comentou que aquilo não foi grande desafio. Irritado, o homem enviou outro boneco, um palhaço forte o suficiente para segurar os braços de Mas e roubar sua moeda do bolso, arremessando-a para o mestre. Em seguida, jogou Mas contra a parede, quebrando parte da estrutura. Mas se levantou, pediu desculpas por tê-lo chamado de nada demais e, ainda irritado, passou por Silva, pisando quase na sua cabeça, antes de decidir levá-lo para a enfermaria. O homem perguntou se Mas iria desistir da moeda, mas ele respondeu que certas coisas têm prioridade maior. Antes de sair, disse que, por mais forte que fosse o adversário, não perderia. Saiu andando calmamente, deixando todos tensos, sem saber se aquilo era pura autoconfiança ou loucura. O homem, ainda inquieto, percebeu que faltava um botão no seu boneco. Ao abrir a mão, viu que estava segurando exatamente esse botão. Nesse momento, a garota de cabelo rosa, que assistira tudo, lembrou do que viu, quando o boneco arremessou a moeda, mas arrancou o botão da roupa e o cuspiu com força absurda, atingindo a moeda no ar e usando a sucção dos pulmões para puxá-la de volta para si. Ela mesma mal acreditava no que tinha presenciado. No caminho, Mas seguia tranquilo, moeda na mão, se perguntando por que havia um cara desmaiado no chão. Esse homem, ao acordar na enfermaria, não se lembrava de nada do tempo em que foi boneco. Ouviu um barulho e viu Mas malhando o abdômen de lado, explicando naturalmente que estava treinando o oblíquo externo. Quando Silva perguntou se foi Mas quem o ajudou, ele tentou começar um discurso, mas mordeu a língua e desistiu, apenas se vestindo e indo embora. Silva, reflexivo, percebeu que, em momentos de dificuldade, eles precisavam se ajudar. Enquanto isso, no quarto 302, algo estranho acontecia. Lance e Dot estavam brigando, e Fine, desesperado, tentava impedir, quando Mas chegou e ouviu que os dois iam resolver aquilo ali mesmo. Em meio a toda aquela dificuldade, os personagens precisam se ajudar. No quarto 302, algo estranho acontece. Nance está brigando com Dot, enquanto Lance observa desesperado. Mas chega nesse momento e, ao perceber que a briga vai acontecer dentro do quarto, avisa que, se forem lutar, façam lá fora, afinal, quebrariam tudo se continuassem ali. Ele fala isso segurando a porta que havia arrancado para entrar, num ato que é pura contradição. Dot, tentando quebrar o clima, tira um presente que levaria para eles, dizendo que é de bom tom visitar alguém levando um mimo. Mas, porém, lembra que o objetivo é criar um plano para derrotar a Casa Lang e conquistar moedas de ouro, mas ninguém parece minimamente focado. É então que aparece a doida apaixonada por Mas, interrompendo tudo. Ao perceber que os quatro estavam ali, ela começa a ter fantasias exageradas envolvendo todos contra um, e o chama para ver algo do lado de fora. Eles a seguem até uma grande balança que mede as moedas de ouro de cada casa. A balança revela que a Casa Lang possui quase todas as moedas da escola, enquanto a Casa Adler tem apenas uma. Ela explica que, desde o início do ano letivo, a Lang vem monopolizando as moedas e, para piorar, seus membros mais fortes estão fora, em estágios.
O objetivo da Casa Lang é garantir que o visionário divino deste ano seja de linhagem pura. Se continuarem assim, vencerão facilmente. Já a Casa Orca, focada em pesquisa, não intervém, o que deixa claro que, se a Casa Adler não agir, a situação não mudará. Ciente disso, o grupo percebe que precisará derrotar a Lang, mesmo que isso gere inimigos. Enquanto isso, Mas está na cabana das corujas para receber punição por suas infrações. O diretor decide que ele limpará o viveiro das corujas por uma semana. Nance, querendo ficar próximo de Mas para proteger sua moeda, decide ajudá-lo. No meio dessa tarefa, 2 lobos da Lupus aparecem, de olho na moeda de Mas. Enquanto Mas é provocado pelas corujas, uma magia é ativada em seus pés, criando um redemoinho de água que o puxa para dentro. Nance tenta entender o que acontece, mas é interrompido por uma shuriken que passa raspando. Os 2 inimigos se apresentam, Olor, o 6º canino, e Lance, o 7º canino. Olor desafia Mas para um duelo apostando a moeda, usando magia para se transformar num Kizami e atacar dentro d'água. Enquanto isso, Nance enfrenta o outro inimigo, que não para de dizer frases óbvias enquanto posa dramaticamente. Nance planeja usar sua magia de gravidade, mas hesita ao ver as corujas próximas, um ataque poderia machucá-las. Essa hesitação lhe custa caro, e ele é atingido. Ainda assim, continua resistindo, lembrando-se de sua irmã e encontrando forças para não desistir. Ele finalmente percebe que as corujas não estão mais no caminho e libera todo o seu poder, chocando seu adversário. Nance o derrota e mostra que luta não por orgulho, mas para proteger quem ama. Enquanto isso, debaixo d'água, Olor tenta caçar Mas, acreditando que ele não sabe nadar. Mas, surpreendentemente, Mas começa a nadar em alta velocidade, agradecendo a um Lord por ensiná-lo. Olor, desesperado, se transforma num tubarão radioativo para tentar vencê-lo, mas Mas aparece na frente dele e aplica uma sequência de socos tão fortes que o lança para cima, derrotando-o. Do lado de fora, Nance e Lance já estão com os 2 inimigos aos seus pés, retirando as moedas deles. Nesse momento, um homem misterioso aparece quase se teletransportando, com um olhar afiado e ameaçador. Ele pergunta se eles não agiram de forma precipitada. Lance tenta usar magia contra ele, mas é inútil. Mas, ignorando o pedido do homem para se acalmar, avança com velocidade impressionante, quase acertando o golpe. O misterioso adversário, porém, esquiva-se e solta uma fumaça rosa, dizendo que só queria observar e que veio apenas buscar os amigos. Ele garante que eles se encontrarão novamente e vai embora. Ao sair pela floresta, parte de sua máscara se quebra, e ele percebe que Mas realmente o atingiu, algo impensável sem o uso de magia. O homem fica intrigado, achando que Mas pode ser alguém como ele. E assim encerramos os acontecimentos mais marcantes dos episódios novos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual momento mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras nos esperam.